Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com o nosso assunto sobre as funções do primeiro grau. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouco sobre a ideia de estudo de sinal das funções do primeiro grau. Aquelas que nós vimos como é que se faz aquele quadrinho para distribuir os sinais que uma função pode ter, dependendo do valor de x que nós atribuímos lá na lei da função. Esse conceito, essa ideia de estudo de sinais, uma das suas aplicações é na resolução daquilo que nós chamamos em matemática de inequações produto e inequações quociente. Na verdade, o modo que se tem para resolver qualquer tipo de inequação. Mas nós vamos focar aqui mais nessas inequações produto e inequações quociente. Para isso, vamos fazer uma breve recordação do que significa resolver uma inequação. Então, vamos ver aqui. Resolver uma inequação significa, em matemática, nós resolvermos uma desigualdade que envolve uma incógnita. Uma ou mais. No nosso caso, vamos trabalhar com uma apenas. Uma desigualdade que tem uma incógnita. Então, por exemplo, digamos, resolver a expressão x menos 5 menor que zero, isso que está aqui é um exemplo de uma desigualdade. Isto é, nós temos uma expressão que envolve uma incógnita, nessa expressão existe uma operação, aqui no caso uma subtração, e nós queremos procurar aqui qual ou quais são os valores da incógnita x que, ao serem substituídas pelo x, fazem esta subtração, x menos 5, ter um resultado menor do que zero. Como é que a gente faz uma resolução de uma inequação que foi aprendido lá nas séries anteriores? Como se fosse resolver uma equação. Deixamos o x isolado no primeiro membro da desigualdade e passamos o restante para o segundo membro, que é o que a gente faz de uma maneira assim mais rápida, sem muito raciocínio matemático. Na verdade, nós fazemos um balanceamento, mais ou menos, dos dois membros. Mas, no geral, nós fazemos o seguinte: passamos o 5 que está no primeiro membro lá para o segundo, na verdade, com a operação invertida. Se ele está sendo subtraído do x, ele vai passar para o outro lado, sendo somado ao zero. Então, nós vamos obter x menor que zero. Mais 5, então o x menor que 5. Em outras palavras, dizer que x menor que 5 é a solução desta inequação é o mesmo que dizer que esta expressão, esta conta x menos 5 terá um resultado menor que zero quando o x for substituído aqui por um valor que estiver abaixo de 5. Isso é que é a resolução de uma inequação do primeiro grau, fazendo dessa maneira rápida. Não é uma maneira matematicamente correta, mas uma maneira mais rápida. De qualquer forma, resolver uma inequação é pesquisar para quais valores da incógnita que estiver envolvida na inequação, quais valores da incógnita, a expressão ou a operação que estiver sendo feita com ela é desigual a um número real qualquer. Pode ser zero, como é o caso aqui. Ela é menor ou é maior, menor ou igual, maior ou igual a zero. Processo de resolução, o mesmo que fazemos quando é uma equação do primeiro grau. Muito bem, tendo feito essa pequena relembrada, essa pequena recordação, nós vamos agora ao que de fato nós queremos estudar, que são as inequações produto e as inequações quociente. Quando é que nós identificamos uma inequação produto ou uma inequação quociente? O próprio nome diz. Se é uma inequação,
estamos então trabalhando com uma desigualdade. Temos então alguma operação num primeiro membro que é menor, ou é maior, ou menor ou igual, ou maior ou igual a alguma outra quantidade, algum outro valor, ou uma outra expressão no segundo membro. Quando que ela vai ser uma inequação produto, por exemplo? Quando a incógnita que estiver sendo pesquisada na inequação estiver envolvida em um produto. Ou seja, se eu tiver duas ou mais expressões que envolvem a incógnita e essas expressões estiverem sendo multiplicadas uma pelas outras e eu quero pesquisar se o produto é menor ou maior, ou menor igual, ou maior ou igual a alguma quantidade, zero ou outro número qualquer, então eu chamo isso de inequação produto. O próprio nome diz, produto vem de multiplicação. Raciocínio semelhante me diz que uma inequação quociente é aquela em que as expressões que envolvem a incógnita vão aparecer num contexto de divisão. Ou seja, as expressões que estão envolvendo a incógnita vão ser divididas umas pelas outras. E vão ser pesquisados os valores daquela variável que vão fazer esta divisão ser menor que zero, maior que zero, menor ou igual a zero, ou maior ou igual a zero. Zero ou qualquer outro número real. Vamos fazer um exemplo que fica fácil. Digamos que a gente tenha a seguinte inequação para ser resolvida. X menos 5 dividido por x mais 2 menor ou igual a zero. Aqui nós temos um exemplo do que chamamos de inequação quociente. Esta é uma inequação quociente. Por que quociente? Veja que as expressões que estão envolvendo a incógnita estão sendo divididas. O x menos 5 está sendo dividido pelo x mais 2. Há a divisão entre dois números que estão na dependência do x. O que o problema quer pesquisar? Quais são os valores de x que fazem esta divisão que está aqui ser um resultado, dar um resultado menor ou igual a zero, ou seja, um número abaixo de zero ou no máximo zero, menor ou igual a zero. Esta é a proposta. Como nós vamos fazer a resolução disso? Como descobrir esse valor de x neste contexto, então? Vamos utilizar a ideia de estudo de sinais de uma função, porque vai nos facilitar essa pesquisação nesse contexto que temos. Como assim? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trocar a cor. Vamos identificar cada uma das expressões que estão compondo o quociente, tratando cada uma dessas expressões, aqui está no numerador e aqui está no denominador, como se fossem as leis de uma função do primeiro grau qualquer. Então, nós vamos considerar que esta expressão x menos 5 é a lei de uma função f de x, por exemplo, enquanto que a expressão x mais 2, que está no denominador, é a lei de uma função g de x qualquer. Tudo bem? Perfeito. O que é que nós vamos fazer então? Como nós estamos querendo pesquisar quais são os valores de x que fazem a divisão da f pela g ser um valor menor ou igual a zero, eu raciocino, que pesquisar os valores que tornam esta divisão menor ou igual a zero é o mesmo que pesquisar quais são os valores de x que fariam esta divisão ser um resultado com um sinal negativo, porque todo valor menor que zero constitui um valor
real, negativo. Então, por isso nós associamos ao estudo de sinais. O que é que nós vamos fazer então? Pesquisar os valores de x que fazem esta expressão ser positiva ou negativa, os valores de x que fazem esta expressão ser positiva e negativa, e vamos dividir os sinais em cada etapa, para podermos ver em que intervalo ou em que, para quais valores de x esta divisão tem o sinal negativo, que é o que nós estamos procurando. Para isso, nós vamos recorrer ao que nós chamamos de quadro de sinais. O quadro de sinais. Vou anotar isso aqui. Vamos fazer o quadro de sinais. O que é o quadro de sinais? É aquele mesmo quadrinho que nós fazíamos lá no estudo de sinal das funções do primeiro grau. Ou seja, eu vou desenhar uma linha que está funcionando para mim, para nós, como se fosse o eixo do x. Nesta linha, que é o eixo do x, ou que está representando o eixo do x, nós vamos colocar em cada parte dela, na ordem, obedecendo a orientação do eixo, as raízes de cada uma dessas funções, da função f e da função g. Relembrando, raiz é o valor de x que faz esta função dar zero. Raiz da função g é aquele valor de x que faz esta expressão, que é a lei da função g, dar zero. Então, a raiz da função f, 5, porque 5 menos 5 é que dá zero. Raiz da função g, menos 2, porque menos 2 com mais 2 é que faz a expressão dar zero. Assim, aqui no eixo do x, eu vou colocar as duas raízes de cada função na ordem. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui o menos 2, que é a raiz da função g, e mais na frente, seguindo a ordem crescente, porque nós estamos acompanhando o eixo do x, 5, que é a raiz da função f. Numa primeira carreira, aqui nesse chamado quadro de sinais, nós vamos registrar como é que ficarão os sinais para a função f. Então, aqui dentro desse espaço, nós vamos transferir para cá, ou vamos fazer aqui, o estudo de sinais da função f. Da mesma forma, nós vamos criar um outro tracinho, uma outra faixa, para estudarmos o sinal da função g. E no final, nós vamos criar um outro espaço aqui, onde nós vamos estudar o sinal da função f dividida pela função g, como é a proposta do problema. Então, vamos fazer o seguinte. Nesta faixa, estudaremos o sinal da fx. Nesta outra faixa, o sinal da função g de x, aqui dentro. E, por final, na última faixa, nós vamos estudar como é que ficarão os sinais da função f dividida pela função g. Vamos fazer uma marcação aqui, para ficar mais fácil. Lembrando que cada linha dessa que está sendo feita representa, na verdade, para nós, o eixo dos x. Não vamos perder isso de memória. Muito bem. Nós dividimos, então, o eixo do x em 1, 2, 3 intervalos, em cada caso. Vamos voltar lá naquela regrinha de sinais que nós fizemos na última aula. Como essa carreira nós vamos distribuir o estudo de sinal da função f, nós vamos nos lembrar que o ponto de referência dela é a sua raiz, é o 5. Então, nós estamos aqui com o ponto de referência 5, raiz da função f. De acordo com o que nós vimos naquela aula anterior, todas as vezes que estudamos o sinal da função do primeiro grau, nós tomando a raiz como ponto de referência, distribuímos os sinais assim. Todas as vezes que pegamos um valor de x maior do que a raiz,
acima da raiz, o sinal que a função terá coincide com o sinal do coeficiente de x da função que estou trabalhando com ela. Neste caso, estamos trabalhando com a função f e o coeficiente de x tem o sinal positivo. Então, no quadro de sinais, todas as vezes que eu considero algum valor de x acima do 5, maior do que 5, a função f assume o sinal positivo, o mesmo sinal do coeficiente de x. E abaixo do 5, nós vimos que a função f vai assumir o sinal contrário ao do coeficiente de x. Portanto, abaixo de 5, a função f ficará totalmente com sinal negativo. Está feito o estudo da função f. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para a função g, só que nós vamos registrar o sinal aqui, ó, nessa região onde eu estou colocando a função g. Novamente, o ponto de referência será a raiz da função g. E a raiz da função g, como nós já vimos, é o valor menos 2. Então, o nosso ponto de referência agora na carreira da função g é o valor de x menos 2. Seguindo aquela regrinha, quando nós tomamos valores de x na função g, quando tomamos valores de x à direita, ou maiores, acima da sua raiz, que é menos 2, a função g assume o mesmo sinal do coeficiente de x, que na função g é positivo. Então, para cima do menos 2, à direita do menos 2, a função g sempre ficará positiva. Entenda bem, o que nós estamos dizendo é que na função g, se nós tomamos um valor de x, no eixo do x, que for maior do que o menos 2, um valor nesta região maior do que menos 2, o sinal desta operação, x mais 2, que é a função g, ficará positivo. Consequentemente, se a gente toma um valor de x abaixo do menos 2, valor inferior a menos 2, no eixo do x, a função g fica com o sinal contrário ao do coeficiente de x, que é positivo, então negativo. Muito bem, o que nós queremos pesquisar agora são os intervalos em que a função f dividida pela função g tem sinais positivos e negativos, para eu decidir na equação apresentada quais são aqueles que fazem a divisão ser negativo. Então, vamos analisar aqui no quadro de sinais novamente. Neste espaço, pelo que nós estamos observando, quando nós operamos f dividido por g, nós vamos operar resultados que são negativos para f e negativos para g. E divisão de números com sinais iguais sempre dá resultado com sinal positivo. Já nesse espaço, nós estamos trabalhando com resultados para f, valores da função f que são negativos e valores positivos na função g. Ao fazer a divisão de f por g, nós vamos dividir valores negativos por valores positivos. Portanto, divisão de sinais iguais que vão nos dar resultados da divisão com sinal negativo. E da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, nesse intervalo teremos valores para divisão positivos, porque estão dividindo mais por mais, valores positivos por valores positivos. E a divisão de sinais iguais, positivo. O quadro, então, me mostra que esta divisão, f dividido por g, terá um resultado positivo neste intervalo do eixo de x, ou seja, para estes valores de x, valores que estão abaixo do menos 2, a divisão terá sinal positivo. Valores acima do 5 também farão a divisão ser
positiva. E valores que estão entre o menos 2 e o 5 vão fazer a divisão proposta ter sinal negativo. O que nós estamos procurando com a inequação quociente apresentada são aqueles valores de x que fazem a divisão ter sinal negativo. Portanto, nós estamos pesquisando aqueles valores que no eixo do x vão fazer com que esta divisão tenha sinal negativo. Portanto, esses valores de x que eu vou destacar aqui agora. Ó. Qualquer valor de x que estiver situado neste intervalo do eixo do x vão ser valores que, ao ser substituídos aqui no lugar do x da f e aqui no lugar do x da g, vão fazer a divisão dessas duas expressões ter um resultado com sinal negativo, que é a proposta do exercício. Portanto, aquele intervalo que vai do menos 2 até o 5. Lembre-se que o menos 2 e o 5 são valores de x que, respectivamente, fazem o denominador dessa divisão dar 0, e o 5 é aquele valor de x que faz o numerador dar 0. A nossa pesquisa quer aqueles valores que fazem a divisão ser negativa, menor que 0, mas também igual a 0. Portanto, o 5, ele nos interessa na resposta. Ele é um dos valores que eu desejo. Ele vai ser incluído na resposta. Porque quando o x é igual a 5, o numerador dessa fração se torna 0, e 0 dividido por qualquer número é 0. Já o menos 2, nós não podemos aceitar aqui nessa inequação. Eu não posso incluí-lo. Isso porque 2 colocado nesta posição do x faz com que esse denominador dê 0. E nós estamos já bastante maduros para sabermos que numa divisão o denominador nunca pode ser 0. Por isso, eu não posso incluir o menos 2 na resposta. O menos 2 faz o denominador dar 0, coisa que não pode. 5 eu posso considerar com a resposta, porque o 5 faz o numerador dar 0. E o numerador sendo 0, toda a divisão também é 0. Como eu quero pesquisar os valores que fazem a divisão ser menor ou igual a 0, então o 5 também está sendo incluído na resposta. Finalizando, nós vamos escrever agora na linguagem da matemática, na linguagem algébrica, o resultado a que chegamos. Quem são os valores de x, portanto, que fazem com que essa divisão seja menor ou igual a 0? São todos os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, quer dizer, pode ser qualquer valor de x, desde que, tal que, esse valor de x esteja dentro desse intervalo, nesta região da reta, porque é onde a divisão vai ser negativa. Ou seja, é aquele valor de x, que veja que o valor de x está aqui, certo? Ele é, ao mesmo tempo, menor do que 5, inclusive o 5, e ele é, ao mesmo tempo, superior ao menos 2. Ele está à direita do menos 2, está vendo? Ele é maior do que o menos 2. Então, vamos escrever isso. Ao mesmo tempo, maior que menos 2. Este intervalo, portanto, é o intervalo que contém todos os valores de x que fazem com que esta divisão se torne negativa ou igual a 0. Menor ou igual a 0.
Podemos escrever o resultado usando esta maneira de propriedades, a forma de propriedades, ou na forma dos intervalos, que seria o intervalo aberto de menos 2 até 5 fechado. Tanto faz escrevermos a resposta da inequação com essa estrutura, que é o conjunto através de uma propriedade, ou então através da representação de intervalos, como nós já vimos em outras aulas para trás. Pois bem, esse é o exemplo da resolução de uma inequação quociente. A inequação produto vai ser muito semelhante a essa, para não dizer igual, porque a proposta da inequação produto vai ser a resolução de uma inequação, onde as expressões, ao invés de estarem sendo expressas por uma, ou melhor, estarem expressando uma divisão, estarão expressando uma multiplicação. Por exemplo, a inequação poderia, ao invés de ser essa, ser assim. Vamos dizer, x menos 5 vezes x mais 2 menor ou igual a zero. Veja que aqui, ao invés de nós termos a divisão de duas expressões, nós temos o produto de duas expressões. Faremos a resolução desta inequação, que é a chamada inequação produto, usando a mesma ideia que usamos aqui na resolução das inequações quocientes. Ou seja, trataremos cada expressão como se fosse uma função e estudaremos os sinais de cada uma no chamado quadro de sinais e pesquisaremos onde o produto, em que intervalo de x o produto, no caso deste exemplo, é negativo ou nulo, ou, conforme a inequação, poderíamos ter maior que zero, maior ou igual a zero, ou simplesmente menor que zero. Tanto faz. A resolução da inequação produto, portanto, ela é idêntica à resolução da inequação quociente. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenham acompanhado o raciocínio. Agora é a vez de vocês pegarem o livro, procurarem exercícios que têm inequações produto e quociente e tentarem ao máximo resolverem. Aquelas que vocês tiverem maior dificuldade, pergunte para a gente na hora da aula, em sala de aula, e nós teremos o maior prazer em tirar a dúvida que vocês têm. Até lá então, e muito obrigado.